Olá, somos o Grupo 8 e iremos falar brevemente sobre princípios de administração. O primeiro tópico é a administração estratégica. O processo está dividido em algumas etapas. A primeira, a análise do ambiente, externo e interno. Isso garante a definição da visão e missão, que por sua vez é essencial para a formulação da estratégia. A estratégia deve ser implementada, se mal sucedida, reformulada. Se bem sucedida, garante competitividade estratégica e retornos acima da média. Empresas de todos os portes estão sujeitas a problemas estratégicos. Um exemplo é o caso da GM, a General Motors. No início dos anos 2000, a empresa apresentava indicadores não muito otimistas. Apesar de ser a maior montadora de automóveis da época, os indicadores eram negativos. A empresa precisou então passar por um processo de reformulação. Aparentemente está sendo bem sucedida. Olhando os números da América do Sul mais recentes, a empresa apresentou um bom desempenho. A estratégia atual é investir em mercados onde a empresa apresenta melhores desempenhos e também apostar na maior lucratividade, ou seja, reduzir o custo de produção. A seguir, iremos apresentar alguns conceitos fundamentais. O primeiro conceito é a competitividade estratégica. Ela resulta do desenvolvimento e implantação de uma estratégia de criação de valor. Está diretamente relacionada à vantagem competitiva, ou seja, a implementação de uma estratégia que os concorrentes não conseguem imitar. Por exemplo, um produto ou serviço de alta qualidade, com um pós-venda diferenciado, um design arrojado, enfim, características que são muito custosas para o concorrente alcançar. Isso acaba sendo um fator limitante e garante, na maior parte dos casos, retornos acima da média para a empresa que apresenta essa vantagem competitiva. Retornos acima da média são retornos maiores do que o investidor espera ganhar com outros investimentos com risco semelhante. Ou seja, uma empresa que apresenta retornos abaixo da média está sujeita à falência, uma vez que o cenário se torne sustentável e vai, em algum momento, acabar perdendo investidores. Uma empresa com retornos acima da média é mais atrativa. E isso está diretamente relacionado aos stakeholders. Quem são os stakeholders? São pessoas que possuem alguma influência e também são afetadas pelos resultados estratégicos da empresa. Por exemplo, o stakeholder pode ser um investidor, pode ser um cliente, pode ser pessoas internas da organização, enfim. Bom, a seguir iremos tratar mais alguns tópicos. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o cenário de competição das empresas no século XXI. As características que definem esse cenário são que atualmente os limites entre os segmentos das indústrias eles não são mais tão claros e definidos como eram no passado. Por exemplo, a indústria de telecomunicações ela também compete com a indústria do entretenimento. As empresas de um segmento não se limitam mais àquele único segmento. A economia ela é globalizada, isso significa que as fronteiras geográficas elas não são mais um impeditivo para que as empresas façam troca de bens, serviços e contratem mão de obra também de outras regiões. E tudo isso resulta também numa hiperconcorrência, o que significa que as empresas elas são constantemente desafiadas a melhorar, a inovar, a buscar melhorar a posição delas competitiva no mercado. Outra característica é a inovação permanente, ou seja, a evolução tecnológica ela é cada vez mais rápida e constante no dia a dia das empresas. E o aumento da velocidade de difusão dessas tecnologias também é muito mais rápido para que todos se adaptem a essas novas tecnologias. E as tecnologias elas são disruptivas, frequentemente novas tecnologias que mudam a forma de se fazer negócios, elas aparecem no mercado, o que acaba prejudicando, às vezes, as empresas e produtos que já estão estabelecidos há algum tempo. E também a gente está na era da informação. Significa que hoje os dados eles são um dos bens mais importantes que as empresas podem ter e dos dados elas conseguem também gerar novos insights de negócio e melhorar a vantagem competitiva delas frente aos seus concorrentes.
Agora eu vou passar para o Ângelo, ele vai comentar com vocês sobre os modelos organizacionais estudados. Bem, agora irei comentar sobre os modelos organizacionais citados no capítulo 1 do livro. O primeiro modelo é o modelo I/O, no qual ele diz que as estratégias das empresas são baseadas principalmente pelo ambiente externo e que os recursos e estratégias são semelhantes entre as empresas. Inclusive, muitas vezes, os recursos são circulantes. Como podemos ver na figura da direita, o modelo começa com a análise do ambiente externo, para depois formulação da estratégia com o objetivo de chegar aos retornos acima da média. O segundo modelo é o modelo baseado em recursos, que, diferentemente do primeiro modelo citado, ele diz que as empresas são únicas em relação a recursos e capacidades e a integração dos dois. Os recursos e capacidades, o jeito que são utilizados, podem fazer a empresa ter a vantagem competitiva que, com consequência, chegar nos retornos acima da média. Esses recursos e capacidades são poucos compartilhados. E se esses recursos e capacidades são difíceis de ser imitados ou caros demais, aí a empresa consegue já a tal vantagem competitiva. Nos ambientes de segmento geral, vale destacar alguns pontos muito importantes para que a empresa se atente a aquelas variáveis que podem impactar diretamente a sua produção. São elas demográfica, econômica, política, jurídica, sociocultural, tecnológica e global. A questão demográfica é muito importante, pois a população, o seu cliente, o consumidor, a sua mão de obra, ela é muito importante para a questão econômica de um país e daquela comunidade em si, pois se você tem mais pessoas velhas, se você tem uma população mais miscigenada, uma mão de obra mais qualificada, isso vai impactar na forma como essa variável vai te levar a entender melhor a necessidade daquele público. A questão econômica é muito importante, principalmente externa, pois qualquer tipo de recessão, qualquer tipo de queda em dólar da moeda, isso pode afetar também diretamente o processo de não só a sua empresa, mas o poder de compra da população. A questão política e jurídica é muito importante, pois o consumidor ele precisa estar protegido devido ao grande avanço agressivo do mercado e devem-se haver normas, regulamentos, empresas reguladoras que façam essa gestão e não deixem que monopólios existam, né, e protejam o consumidor e seus dados. A questão sociocultural é mais importante, pois ela que vai definir as modas e vai ditar o rumo que aquela população, que aquele povo está querendo tomar e aonde eles querem se encaixar, né? Da mesma forma que a migração ela acontece em larga escala, aquelas pessoas que vieram de outro lugar às vezes querem ter produtos diferentes do que já estão lá. E a tecnológica é muito importante, pois ela vai ditar o que você vai produzir ou não e aonde você vai conseguir chegar com o seu produto. A internet ela veio aí para isso, tanto que hoje das 10 empresas mais influentes no mundo, mais poderosas, 9 são de tecnologia. Então tá aí, essa tecnologia vai ajudar muito a expansão dos negócios e como você vai produzi-los de uma forma mais significativa. Bom, primeiramente, a intensidade da competição em um determinado setor e o lucro de cada setor depende aí dessas 5 forças que estão representadas aí no quadro. São as 5 forças da competição. São elas a ameaça de novos entrantes, poder de negociação dos fornecedores, o poder de negociação dos compradores, a ameaça de produtos substitutos e a rivalidade entre empresas concorrentes. Eu vou estar falando brevemente sobre cada uma delas nesse momento. Iniciando pela ameaça de novos entrantes, a gente pode pensar que uma empresa que está em determinado setor, em determinada área, não quer que seus concorrentes, que tenham mais concorrentes, que novas empresas surjam para competir ali com ela. Então, essa empresa sempre busca diminuir a quantidade de empresas que estão ali concorrendo com ela e dificultar a entrada de novos interessados. Né? E existem 2 meios aí que estão relacionados diretamente com isso, depende de 2 fatores essa ameaça. Primeiro são as barreiras de entrada, que em suma são
as dificuldades impostas por cada empresa ou por cada setor para se entrar nesse próprio setor, né? Todas as empresas que já participam daquele setor sempre aumentam as dificuldades ou buscam aumentar as dificuldades para que nenhuma empresa tente entrar e dificultar a sua vida ali naquele setor. Né, são citados como exemplos ali de tipos de barreira, economias de escala, diferenciação de produtos, por exemplo, um produto que se destaca muito, né, requisitos de capital, às vezes para entrar em determinados setores exige muito dinheiro, muito capital, custos de mudança, quanto mais difícil for para o cliente mudar de empresa, melhor para as empresas que já estão nesse meio, acesso a canais de distribuição dos produtos, quanto mais difícil for para essas novas entrantes distribuírem os produtos nesse setor, melhor é para a empresa que já está lá, e desvantagem de custos dependentes de escalas, políticas governamentais gerais, protecionistas, por exemplo, são esses fatores que afetam principalmente as barreiras de entrada. Então, as empresas têm que sempre trabalhar para tentar lidar com isso da melhor forma possível. Né? Esse poder de negociação dos fornecedores pode ser muito influente nas empresas e principalmente muito prejudicial se elas não souberem lidar. Então, é importante saber lidar com a influência de cada um dos seus fornecedores. O poder de negociação dos compradores também é importante, os clientes exercem muita influência em determinados setores, exemplos de setores que têm uma base de clientes muito fechada, um nicho muito restrito, esses clientes vão sim influenciar muito nas empresas. Se esses clientes, por acaso, deixarem de comprar ou optarem por outros produtos, as empresas podem até falir ou ter sérios prejuízos financeiros. Então, é sempre importante saber lidar com essa negociação, com essa influência do cliente, uma vez que o cliente vai sempre tentar buscar o menor preço e o maior benefício, né? A melhor relação custo-benefício. Então, a empresa tem que saber oferecer isso e lidar com essas exigências dos seus clientes. Ameaça de produtos substitutos, produtos esses que venham de outros setores, mas concorram com os setores em questão. Exemplo disso, temos o açúcar e o adoçante, que são setores de produção diferentes, contudo, eles exercem a mesma função. Então, concorrem entre si. Então, essa ameaça de produtos substitutos também é muito real no ambiente da indústria e cada empresa tem que estar atenta se o seu produto é o suficiente para bater esses produtos de outros setores, né, esses produtos que concorrem com eles. Então, por último, nós temos a rivalidade entre as empresas concorrentes, né, que influencia muito isso. Se nós temos empresas, por exemplo, de portes semelhantes, a concorrência será grande, né? Então, essa concorrência das empresas aumenta. Se nós temos um mercado que cresce muito pouco, por exemplo, a base de clientes cresce muito pouco ano a ano, a concorrência por esses clientes vai ser muito grande. Se nós temos altos custos de manutenção de armazenamento, também teremos uma rivalidade grande. Se nós temos, por exemplo, uma falta de diferenciação, se não tem nenhum produto muito especial, a rivalidade entre essas empresas também vai ser grande. Então, o ambiente da indústria fica muito fomentado no setor, fica muito concorrido ali no setor. Se tem baixos custos de mudança também para os clientes, a mesma coisa, a concorrência vai ser muito grande porque o cliente muda com facilidade entre uma empresa e outra. Dentre outros fatores, né, como, por exemplo, grandes interesses estratégicos, né, um setor que seja muito importante estrategicamente, ou, por último, também é citado, altas barreiras à saída. Alguma empresa que, mesmo tendo ali uma situação difícil no setor, acaba ficando devido à dificuldade que é financeira ou até mesmo emocional com seus clientes de sair daquele determinado setor. Nesse aspecto, a gente está diante de uma competitividade estratégica que tem ganhado espaço no mercado como um todo. E, bem, para consolidar uma empresa, alguns fatores são necessários. E, diante de um cenário muito mais competitivo, fica evidente a necessidade da ampliação no mercado internacional, o que possibilita tanto uma eficiência maior na atuação do mercado, como também na sua consolidação do seu setor. Além disso, as empresas têm tido a necessidade de ter um auxílio de análise de competição do setor. Isto você vem buscar a empresa conhecer tanto o posicionamento dela, como também o seu produto, a qualidade, o atendimento ao cliente. E esses fatores, eles são relacionados ao que é chamado de grupos estratégicos, e que são fundamentais para o conjunto da empresa focar na sua estratégia. Além desses fatores,
A análise dos concorrentes é fundamental para entender o ambiente externo. Isso porque, além de você extrair as suas estratégias, seus objetivos, os seus pontos fortes e fracos, você também possibilita ter uma inteligência competitiva. O que é isso? Você está diante de uma análise onde você pode compreender melhor as empresas. E desta forma, você consegue possibilitar prever tanto ações entre seus concorrentes, como também criar insights com vantagens competitivas.